Maravilha. Bora lá. Show. Agora, eu vou ensinar você a fazer a leitura da ferramenta principal, que é aquela ferramenta GPS do cliente ideal. Existe uma metodologia que eu criei para que a cada aluno que for tendo novos resultados, os alunos vão atualizando essa planilha, assim como nós atualizamos a nossa. Então, aqui, primeira coisa que você precisa saber, existem pontos chaves que você precisa olhar dentro dessa planilha. Qual que é o primeiro ponto-chave? Os perfis do cliente. E o que você precisa saber desses perfis? Principalmente qual é o cliente problema. Você tem que saber qual é o cliente problema. Então, quando você entra aqui na planilha do cliente ideal, você vai ver que está em vermelho aqui, ó. Cliente problema. Se você vê, se essa pessoa veio até você, ou se você foi até ela, não tem infoproduto, é advogado, gestão ou liderança, marido tem que ajudar na entrada. Enfim, se for qualquer tipo de situação como essa, não é nosso cliente. Você não pode deixar de jeito nenhum o closer atender. Entendeu? Não pode chegar essa pessoa. Então, você tem que saber principalmente como é esse nosso cliente problema. Você, além disso, você tem que saber também quem é o nosso cliente intermediário, tá? Porque o cliente intermediário, a gente não faz disparo, você só qualifica, caso o mesmo venha até você. Ou seja, quando a gente fala de cliente intermediário, a gente fala de pessoas que precisam da nossa solução, só que ainda não sabem, ou estão procrastinando demais, sabe? Então, assim, tá moroso. Então, assim, são pessoas que são mais céticas, são pessoas que têm um trabalho maior para você convencer. Então, essas pessoas, quando você vai até elas, exige um trabalho muito maior e muito mais forte que nós temos que fazer. Sendo que essa pessoa que é o intermediário aqui, cadê? Que é o intermediário, quando vem até nós, ele é qualificado. Por quê? Quando ele vem até a gente, preenche um formulário, passou pelo tráfego pago, por exemplo, esse cliente ele já quebrou aquela parte da consciência, ele já está interessado, mesmo ele sendo o intermediário. Então, hoje o nosso cliente intermediário, ele é isso daqui. Só que o nosso foco é o quê? O nosso foco é o cliente ideal avançado e principalmente o iniciante, tá? Principalmente o iniciante. Vou te explicar o porquê. Aqui. Principalmente. E aí você vai olhar, logicamente, aqui. Principalmente. Você vai olhar aqui dentro da planilha o que caracteriza ele como iniciante, ideal iniciante. Já tem pelo menos um infoproduto com 200 alunos, já fez 20K no digital com mentorias one-to-one, vendeu ali individualmente, já fez o fórmula de lançamento, já fez 5 liberdades do Wendel, então assim, esteve ou está na mentoria do Ladeira, Kenegama, já mentora outros coaches, outros terapeutas, já faz um movimento de ajudar um outro profissional. Então, esse é o nosso cliente ideal iniciante. Esse aqui é a pessoa que a gente vai até ele. E quem é o nosso cliente ideal avançado? Esse aqui, geralmente, a gente não vai até ele também, porque eles têm um nariz muito em pé. São pessoas que se acham e etc, etc e tal. Então, às vezes são pessoas mais avançadas que nós também deixamos elas vir até a gente. Então, pessoas que têm mais de 1.000 alunos, fatura de 20 a 50 todo mês, já fez mais de 200 mil no ano no digital, ou seja, já vive do digital, totalmente, entendeu? Então, esses aqui são os nossos perfis hoje. O que acontece nesse movimento aqui? É natural que aconteça isso daqui, ó. Conforme o meu aluno vai evoluindo, vai acontecendo esse desenho aqui, ó, cíclico. Porque teve um dia que esse cliente problema aqui, ele foi o meu ideal. Ou seja, conforme eu evoluo, conforme o meu aluno evolui, o nosso cliente ideal também evolui. Daqui um pouco, o nosso cliente ideal avançado vai ser o ideal iniciante. E aqui vai para o intermediário, e daqui um pouco a gente tem essas pessoas aqui como cliente problema. Porque não é interessante para a gente, na mentoria high ticket, ter essas pessoas que dão muito trabalho. Entendeu? Então, por que eu te falo que você, toda semana, você vai ter que revisitar essa ferramenta? Porque pode ser que semana que vem a gente já altere alguma coisa. E se você não estiver conectado com a ferramenta, dá ruim. Então, você precisa saber, primeiro, qual é o nosso cliente problema, esse é o mais importante.
O mais importante é você saber qual é o cliente problema. Cadê aqui? O mais importante é você saber qual é o cliente problema, ok? Depois você saber quem é o intermediário. O intermediário a gente não vai até ele, mas se ele vir até a gente fecha, a gente marca. E o cliente ideal iniciante, principalmente, que é aquele que a gente vai até ele, que é o que nós vamos aplicar toda a nossa estratégia. Segundo ponto que você precisa estudar dentro dessa planilha, você tem que se conectar bastante sobre a linguagem do cliente. Palavras e frases que eles usam em comum. Nossa melhor copy sempre será o que o nosso cliente diz. Então, tudo que tem nessa planilha aqui, ó, tudo que está aqui, ó, palavras que eles utilizam em comum, frases que ele utiliza. Isso aqui eu só copiei e colei do Forms, que não foi eu que criei isso aqui, eu só fui lá e copiei o jeito que eles escrevem. Então aqui você já vai ver como que é o vocabulário, como que você vai usar as mensagens. Quando aparecer um ali, em vez de você usar, por exemplo, crescimento do seu negócio, você vai usar estruturação em escala, entendeu? Então você vai usar termos e palavras que eles utilizam em frase. Então você sempre vai estar tendo que revisitar isso aqui. Aqui na frente eu coloquei perfis de pessoas que são avançado, perfis que são ideal iniciante, para você ter uma noção. Por exemplo, aqui, ó, a Gabi Lima, ela é o ideal iniciante nosso. Um dos nossos alunos faturou 500 mil esse ano. O Michael, ele é ideal iniciante, entendeu? Então, assim, ó, ideal iniciante. Agora, quem é o ideal avançado? É aquele, cadê? Tipo esse, nariz em pé, acha que tá jogando, ganhando o jogo total. Cadê minha internet? Tá lento aí. Tipo esse aqui, entendeu? Tá aqui, ó, papapá, papapá, entendeu? Então esse aqui é tipo o ideal mais avançado, ok? Deixa eu ver aqui. Você vai analisar a linguagem do cliente, segundo ponto. Terceiro ponto, você vai ver os requisitos de qualificação. Você tem requisitos para você qualificar essa pessoa. Quais são esses requisitos? Tá aqui. Já tem infoproduto com no mínimo 200 alunos, infoprodutor com mais de 1.000 alunos, já vende mentoria individual ou em grupo, já é mentor, faz lançamentos, fatura, ou seja, isso aqui é o básico que a pessoa precisa ter para ser qualificada. Não precisa ser todos. Se ela tiver um, já está bom. Mas só para você entender o que qualifica um perfil. Então, volta e meia, pelo menos uma vez na semana, você tem que passar aqui para você revisitar isso, para você se conectar com o nosso cliente ideal, iniciante principalmente. Muito importante, como eu falei, sempre atualizamos, então verifique toda semana o que foi alterado dentro dessa planilha. Alguma dúvida sobre como fazer a leitura do GPS do cliente ideal? Não. Perfeito. Então, matamos mais uma etapa.